Olá, eu sou Mauro Bispo. Agora vou lhe explicar como funciona o nosso produto. O nosso produto, ele é feito de aço inox 316. Ele não enferruja, é blindado, ele tem 5 anos de garantia. Ele foi feito para ter vida útil de 30 anos. É um formato cilíndrico arredondado, aonde ele possui os ímãs orientados de forma correta, onde o mesmo atinge uma frequência magnética de 3.860 gauss de potência. E esta potência magnética é que irá fazer todo o diferencial para você alcançar os resultados. Vamos entender a seguinte questão. Quando comparado este produto com outros produtos que temos no mercado, você literalmente vai entender e vai conseguir diferenciar que não existe concorrência nem similar e nem nada parecido com este revolucionário equipamento. Nós temos uma garrafa no mercado com o mesmo princípio ativo de uma outra companhia, da qual eu não vou dizer o nome porque não me pagam nem bônus e nem royalties, que ela atinge 200 gauss de potência magnética. Nós temos um outro equipamento no mercado que ele tem os ímãs na base, aonde ele atinge 800 gauss de frequência magnética. Porém, o nosso equipamento, como eu disse desde o princípio, ele atinge 3.860 gauss. Quando você faz um comparativo com esse equipamento que tem os ímãs na base, ele tem simplesmente a diferença de 3.060 gauss. Isso realmente faz com que a água haja uma dissociação diferenciada, ou seja, os gauss determina qual vai ser o trabalho a ser feito na água. Quando você faz o mesmo comparativo com este produto que tem 200 gauss, que é a garrafa, nós temos simplesmente uma distância de 3.660 gauss. Então vamos compreender esse assunto. Nós temos a água, que é representada pela molécula de H2O, ok? Isso é água. Quando este equipamento de 3.860 gauss entra em ação com a água, vai acontecer um processo bem conhecido por todos vocês, chamado de hidrólise da água. Quimicamente falando, hidrólise significa dissociar. Então vai haver uma dissociação molecular. Então nós passaremos a ter uma hidroxila, que representado simbolicamente é OH-, mais um íons de hidrogênio, que simbolicamente significa H+. Quando você pega um rótulo de uma água mineral, ou quando você pega as propriedades da água, nela você vai encontrar alguns minerais. Por exemplo, cálcio. Ele é representado por Ca++. Ele é um bivalente. Você vai encontrar na propriedade da água magnésio, que é representado por Mg++. E também é um bivalente. Você vai encontrar o potássio, que é representado como um K, também é monovalente. Você vai encontrar o sódio, que é representado como um Na. E você vai encontrar o alumínio, que é representado como Al++. Ou seja, então na água nós temos propriedades monovalente, bivalente e trivalente. A lei da natureza, os opostos se atraem. Então o que acontece? A carga negativa vai buscar uma carga positiva para si. Então nesse momento vai acontecer uma junção, fazendo assim novas moléculas. Então nós vamos associar a hidroxila a cálcio, formando assim um novo composto, um composto de cálcio chamado hidróxido de cálcio, que é altamente alcalinizante. Eu passarei a ter Ca, parênteses, OH, parênteses, 2. Para que serve o hidróxido de cálcio, você me pergunta? Bem, vamos compreender. Se eu perguntasse a você para que serve o hidróxido de cálcio, automaticamente você iria relacionar o hidróxido de cálcio a ossos.
Sim, ele vai trazer sim grandes benefícios aos ossos. Mas a principal função do hidróxido de cálcio é ajudar no equilíbrio do pH sanguíneo. O pH sanguíneo precisa estar equilibrado entre 7,35 a 7,45 numa escala de logaritmo. O que é uma escala de logaritmo? Ela vai de 0 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000 e de 10.000 a 100.000. E assim sucessivamente. Bem, o cérebro é o único painel que enxerga isso. Quando o cérebro enxerga que o nosso pH sanguíneo está fora da base, está fora do 7,35 a 7,45, ele vai emitir uma ordem dizendo para o sistema linfático: eu preciso de cálcio. Nesse momento vai acontecer uma varredura, um processo chamado homeostase. Então, nesse momento, vai se buscar onde quer que esteja o cálcio. Então, se começa pelos líquidos, buscando. Se não encontramos nos líquidos, vai-se em juntas e cartilagem. Não encontrando em juntas e cartilagem, busca-se em músculos. Não encontrando em músculos, busca-se nos ossos. E nos ossos nós todos sabemos que nós temos uma grande reserva de cálcio. Então, nesse momento, retira-se dos ossos e faz o equilíbrio do pH sanguíneo. Mas, nesse momento, estou começando a criar alguns problemas futuros, como artrose, osteoporose e outras oses que vêm de presente. Mas se todo dia eu ingerir água tratada magneticamente, recebendo assim os hidróxidos de cálcio, não será necessário buscar nos ossos. Então, em contrapartida, eu faço prevenção da artrose, da osteoporose, da artrite, da osteofitose e de outras oses. Também faço prevenção do câncer, porque automaticamente eu vou equilibrar o pH sanguíneo. Em 1931, Otto Warburg recebeu um prêmio Nobel por uma descoberta incrível. E qual foi a descoberta que Otto fez? Ele descobriu as causas primárias do câncer. Em seu artigo, em seu tema, ele disse que o câncer só se concretiza ou ele só surge de duas maneiras. Uma das maneiras é pela hipóxia, que é falta de oxigenação, e a outra forma é a acidose. Mas quando você tem o pH sanguíneo equilibrado, você combate tanto a hipóxia quanto a acidose. pH sanguíneo, o sangue estando equilibrado, estando alcalino, ele cria essa defesa. Então, automaticamente, nesse momento, nós fazemos prevenção do câncer. Bem, nós também limpamos veias e artérias e fazemos prevenção do infarto e do AVC usando literalmente somente esta composição chamada CaOH2, que é um hidróxido de cálcio. Bem, quando você associa a hidroxila a magnésio, nós criamos um composto chamado hidróxido de magnésio. Para quem não se lembra, é um vidrinho azul que vende na farmácia chamado de leite de magnésio. Só que o leite de magnésio é um produto químico. Agora eu pergunto para você, e esse hidróxido de magnésio que você tem aqui na água? É natural. Então vamos pensar aqui num problema de uma pessoa que tem um problema de intestino preso. Se ela usar água tratada magneticamente, de 5 a 7 dias, o intestino tem que funcionar que nem um relógio tomando água. Porque toda vez que ela ingerir o hidróxido de magnésio, ele vai fazer uma limpeza do organismo, proporcionando uma sensação de tranquilidade e limpeza. Uma vez que estando limpo, o segundo coração do corpo, que é o intestino, ele produz a serotonina. O que é a serotonina? Serotonina é um hormônio do bem-estar, do prazer e da alegria. Então, havendo essa limpeza, vai haver uma oxigenação cerebral, a depressão vai embora, a insônia desaparece, melhora o sono, melhora o humor e as pessoas passam a ter uma vida mais tranquila. Agora eu te faço uma pergunta, meu amigo, e você, minha amiga. Quanto vale a sua noite de sono? Quanto vale você ter uma vida mais saudável?
quanto vale você ir no banheiro regularmente. Quero lembrar você que quando você tem um intestino que não funciona, ele traz prejuízo para o corpo todo. Eu falei até agora de 2 minerais, cálcio e magnésio. Eu posso também trabalhar com potássio, sódio, alumínio e outros. Quero lembrar que os nossos equipamentos fazem com que sejam criados os hidróxidos alcalinizantes, que elevam o pH sanguíneo. Lembrando que uma pessoa com a pressão arterial descontrolada, fazendo uso da água tratada magneticamente, ela pode mudar esse quadro. Bem, mas o maior milagre eu ainda não disse aos senhores. O maior milagre eu ainda não disse aos senhores. Se vocês observarem, nós temos o hidrogênio solto que continua livre. E ele tem uma função muito importante. Vamos entender uma segunda situação. Nós vamos combater o radical livre. Como o radical livre será combatido? Nós só vamos combater o excesso de radicais livres. Porque o radical livre é importante para o corpo. Ele promove a apoptose e a cicatrização, estando assim justificada a sua função dentro do corpo. Sendo assim, o excesso de radicais livres passa a ser extremamente prejudicial ao corpo. Aí você me pergunta, o que é um radical livre? Um radical livre, ele era um oxigênio em sua essência, mas ele perdeu um elétron de sua eletrosfera, passando a ser oxidante. Então ele é altamente corrosivo, ele corrói membranas e células. Quem nunca ouviu falar de radical livre? Quem nunca ouviu uma matéria sobre radical livre? Tenho certeza que todos vocês estão bem informados. E periodicamente vocês escutam dizer que o radical livre promove o envelhecimento precoce. E como ele carrega essa representação de O menos menos, nós temos o hidrogênio solto sobrando. Então, uma carga de hidrogênio para um negativo de radical. 2 cargas de hidrogênio para 2 negativos de radical. Passamos a ter o que era negativo, tornou-se positivo. Então, na verdade, nós passamos a ter H2O. Voltamos a ter água novamente. Neste momento, transformamos radicais livres em água. Neste momento, acontece um grande processo diurético, onde a pessoa vai eliminar todas as toxinas do corpo. Ela vai passar a usar o banheiro muito mais vezes durante o dia. Bem, mas para que fique muito claro essa explicação relacionada à potência, quero dizer aos senhores que esse equipamento é um super magnetizador. Porque a diferença de 3.860 Gauss para 200 Gauss é muito grande. Embora que o princípio ativo esteja correto, mas a potência desse 200 Gauss é muito fraca. Segundo estudos publicados pela NASA, acima de 3.000 Gauss de potência magnética, nós conseguimos dissociar qualquer molécula da água. Vamos fazer um comparativo para que você entenda. Eu tenho uma parede de concreto à minha frente e eu tenho na mão apenas um martelo e um apontador. Eu pergunto a você, eu consigo derrubar essa parede? Literalmente você vai me responder que sim, embora isso leve muito tempo. Bem, agora eu te pergunto, eu tenho a mesma parede e apenas uma dinamite. Quanto tempo eu levo para derrubar essa parede? Apenas fração de segundos, porque a potência faz toda a diferença, ok? Então algumas pessoas dizem, já utilizei uma garrafa magnética, já utilizei um produto que tinha os ímãs na base e não alcancei grandes resultados. Então o que você precisa pensar e entender é, será que a potência que você tinha era suficiente? Essa é uma grande pergunta. Eu vou te dar outro exemplo. Se você tem uma dor de cabeça e se você tomar 30 gotas de dipirona ou anador, é uma dose certa. Isso é o mesmo que tomar um comprimido para aquele problema, para aquela dor de cabeça. Mas se você pegar um comprimido e cortar ele em 20 pedaços e tomar apenas um pedacinho, eu pergunto para você, será que a dor de cabeça vai embora? Certamente que não.
Mas aí eu te pergunto, mas o princípio ativo não estava certo? Não é a mesma dipirona? Não é a mesma Anador? Você vai dizer que sim. E aí eu te digo, sabe por que a dor de cabeça não foi embora? Porque realmente a potência não era suficiente. Então, quando você usa um equipamento magnético que ele não tem potência suficiente, ele não consegue alcançar os resultados que você espera. Eu posso lhe afirmar que fazendo uso de água tratada magneticamente, você vai alcançar grandes resultados, mas grandes resultados mesmo. Então venha comigo, venha junto conosco e vamos levar esta felicidade para outras pessoas. Não deixe de recomendar para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para os seus amigos e para as pessoas que você ama. Se você as ama de verdade, não deixe de lhes apresentar esta tecnologia revolucionária chamada Silocimol. Espero ter ajudado a sanar as suas dúvidas quanto à propriedade do nosso equipamento. Nosso produto é liberado pela Anvisa, resolução 1637 de 28 de maio de 2008. Eu convido você a conhecer as nossas pesquisas que foram realizadas pelas melhores universidades do estado de São Paulo. APTA, que é Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócio, em parceria com a USP, com a Unesp, e a Unicamp fez uma tese de mestrado sobre a ação dos campos magnéticos no sistema químico e biológico. Também temos diversos estudos no mundo: China, Japão, Austrália, Portugal, Inglaterra. São mais de 96 páginas de referências médicas no mundo que fala sobre as tecnologias magnéticas. Convido você para ser usuário dos nossos produtos e alcançar resultados incríveis. Comece hoje mesmo a mudar a sua história. Indique este equipamento a todas as pessoas que você ama. Para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos e para todos os seus amigos. Vamos fazer um mundo melhor e mais saudável. Obrigado.